Caríssimos e caríssimos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Ismael Oliveira e ao longo dessas videoaulas ou nessa disciplina refletiremos sobre o tema Introdução ou Panorama do Antigo Testamento. Nessa primeira parte estudaremos os livros do Pentateuco e os livros históricos. A Bíblia, de modo geral, ela é de extrema importância para a vida do cristão. Nela encontramos os fundamentos, as razões, o sentido da nossa fé e da nossa esperança. O desafio dessa disciplina ou dessas videoaulas é aprendermos a fazer uma leitura contextual, mais cuidadosa e responsável do texto bíblico. É claro que no dia a dia nós fazemos uma leitura devocional para edificação pessoal e espiritual, mas é importante nós darmos um passo adiante e fazermos uma leitura mais contextual, que exige mais do leitor ou da leitora, porque precisamos acessar o contexto dos escritos bíblicos, ou seja, o contexto histórico, cultural, as circunstâncias, os locais que foram escritos os textos bíblicos. Para quê? Para justamente termos maior clareza dos textos bíblicos, para sermos edificados de uma forma mais impactante. Para não cometermos o equívoco de incorrer na exegese, que é inserir, que é colocar os nossos pensamentos, os nossos achismos, as nossas ideologias dentro do texto bíblico e forçar ele dizer aquilo que não está dizendo. Mas nós precisamos sim fazer exegese, que é extrair a mensagem original para as nossas vidas, para a vida da comunidade e para a sociedade de modo geral, né? A Bíblia, para termos uma ideia, ela contém diversos livros que foram escritos em épocas, circunstâncias, lugares e por escritores diferentes. Sua composição vai da década de 10 a.C. até a década 1 depois de Cristo, ou seja, abarca um período aí de praticamente 1 milênio ou 1000 anos. A mentalidade dos autores do Antigo Testamento é totalmente diferente da nossa, do mundo ocidental. Lembrando que o Antigo Testamento, a mentalidade era do mundo do oriental, do Oriente Médio, com bases civilizatórias, culturais, diferente do mundo ocidental. O Antigo Testamento, as suas linguagens, as suas atitudes, a sua mentalidade é muito voltado para a ação. A gente vê Deus agindo na história da humanidade. Quem gosta muito de ação, de aventura, gosta muito de ler o Antigo Testamento, que contém muitos dramas, muitas histórias dramáticas e Deus agindo, se revelando para o povo de Israel, né? E a gente vive num mundo mais especulativo. Quando a gente fala em conhecimento, a gente já pensa em um conjunto de dogmas, de definições, de conceitos, mas quando fala em conhecimento no Antigo Testamento é relação, né? É relação, né? Não é especulação. Verdade tem outro conceito do nosso. Conhecimento é bem diferente do nosso. É por isso que a gente precisa acessar este mundo do Antigo Testamento para ter uma maior clareza dos textos bíblicos, para não sermos irresponsáveis em nossa hermenêutica, nossa interpretação bíblica, né? Então vamos lá. O que é, afinal de contas, o Antigo Testamento, né? Lembrando que Bíblia, né, por mais que o vocabulário nosso soa como algo singular, Bíblia, mas é um substantivo no plural, que significa livros, coleções de livros. A Bíblia trata-se, portanto, de uma coleção de livros que contém os escritos fundamentais do povo de Israel, no caso do Antigo Testamento, e das comunidades cristãs situadas no contexto do Império Greco-Romano no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, de modo geral, sendo bem simplista, ela conta a história da origem do universo e da origem e o resumo dos principais acontecimentos do povo de Israel, né? Então, como que os autores do Novo Testamento se referem ao Antigo Testamento?
Né? Da onde vem esse termo Antigo Testamento? Será que os judeus sempre tiveram esse nome em mente? Será que eles denominaram o conjunto dos 39 livros que denominamos de Antigo Testamento como Antigo Testamento? Né? Então, como Paulo, como João, como Tiago, como os autores do Antigo Testamento chamavam o nosso Antigo Testamento? Né? De modo geral, os autores do Novo Testamento chamavam a Bíblia, esta Bíblia aqui, de as Escrituras, ou Sagradas Escrituras que falamos. Então, as Escrituras, Mateus 21, capítulo 21, versículo 42, Lucas 24, 27 e João 5, 39. Nós vemos aí Marcos, Lucas, João denominando o Antigo Testamento, denominando o Antigo Testamento de as Escrituras, às vezes de a Escritura, no singular. É o caso de Marcos capítulo 15, versículo 28 e João 2, 22. Ainda, para ter uma ideia, na atualidade, os judeus denominam a Bíblia hebraica com anacrônico Tanakh, em caixa alta mesmo, Tanakh. Isto é, uma palavra construída a partir das iniciais das 3 categorias que a compõem, ou seja, Torá, a lei, né? Nebim, os profetas, e Ketubim, os escritos. Então a Bíblia hebraica tem esta divisão: Torá, profetas e escritos. Na tradição cristã, existem 2 versões diferentes do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, por exemplo, dos protestantes, retoma a versão da Bíblia hebraica ou do judaísmo. Né? O Antigo Testamento dos católicos romanos, ela se baseou na tradução grega da Septuaginta, a tradução aí dos 70, né? Escrito aí por volta de 2 a 3 antes de Cristo, né? Enfim. E esta Bíblia católica, né, inclui livros que não contém no cânon judaico e nem na Bíblia protestante, né? A saber, Tobit, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Salomão, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico ou Siracida, ou Eclesiástico ou Siracida Baruch, né? Então foi a partir, veja bem, foi a partir do século II que os cristãos passaram a designar a Bíblia hebraica de Antigo Testamento para diferenciá-lo dos escritos do Novo Testamento. Então só foi no século II, depois de Cristo, que os cristãos passaram a denominar o Antigo Testamento, composto por 39 livros na Bíblia cristã, que foi da tradução da Bíblia hebraica, né? Foi chamada de Antigo Testamento. Mas judeus continuam chamando de Bíblia. A Bíblia hebraica é chamado por judeus na atualidade por Tanakh, ou seja, Torá, são essas 3 divisões: Torá, Nebim, profetas, Ketubim, escritos, né? E aqui no texto eu coloquei uma tabela dos livros da Bíblia hebraica, né? Todos os livros da Bíblia hebraica e todos os livros da Bíblia cristã. Não vou ler, mas a ideia é que são diferentes, a composição são diferentes, né? Por exemplo, a Bíblia hebraica temos a lei, ou a Torá, composta por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E a Bíblia cristã denomina Torá ou lei de Pentateuco, composto também por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A Bíblia hebraica tem os livros proféticos, denominados de profetas anteriores, né? Ou seja, Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, Reis. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, 12 profetas menores. E os escritos, isso na Bíblia hebraica, escritos: Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cânticos dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Já a Bíblia hebraica, além do Pentateuco que eu já mencionei, tem os livros históricos, né?
que é Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, livros sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos, e livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel e 12 profetas menores. Perceba que a divisão, as classificações, elas são diferentes, né? O livro da Lei de Moisés é a base, isso aqui é muito importante, é a base da identidade de Israel. A referência à Lei de Moisés aparece nos momentos mais decisivos da vida de Israel. Primeiro, é o fundamento da aliança do Sinai. Êxodo 24, versículos 3 e 8. É a garantia do sucesso de Josué e da conquista da terra prometida, João. Ou melhor, João. Ou seja, Josué, eu coloquei um U aqui, mas é S. Josué, capítulo 1, versículos 7 até o 8, é a primeira lei proclamada na terra prometida, né? Josué 8, 31 ao 35, o fundamento da monarquia, 1 Reis capítulo 2, versículo 3, e a base da reforma de Josias, antes do exílio, e o principal elemento da reconstrução da comunidade pós-exílica de Jerusalém, Neemias 8. Então o livro da Lei de Moisés possui uma autoridade muito grande na vida das pessoas, né? E na vida dos principais reis de Judá e de Israel, inclusive na vida de Davi e Josias, os quais baseavam-se suas decisões observando o livro da Lei de Moisés, a Torá de modo geral. Mais para frente a gente vai entrar em detalhes, pois nós veremos que Moisés não escreveu toda a Torá ou todo o Pentateuco, mas parte significativa dele. Em suma, o livro da Lei de Moisés é a autoridade máxima de Israel, diz aí certo autor. Tá? Então, esta aula só foi uma aula introdutória para termos um conhecimento aí mais geral a respeito do que é o Antigo Testamento e alguns detalhes aí, alguns pormenores importantes. E aí na aula 2, na aula seguinte, nós entraremos especificamente sobre o Pentateuco, nomes, divisões e conteúdos. Iremos entrar em maiores detalhes aí no Pentateuco. Então, que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e fica com Deus.